Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, prof. Tudo bem? Boa noite, prof. Boa noite, Boa noite, prof. Boa noite. O som tá bom? Me avisem aí. Se estão me vendo, me ouvindo bem? Tá tudo certo. Ótimo. Já estamos acostumados, né? Gente, então, boa noite. Eu quero agradecer a coordenação pelo convite para estar fazendo essa oficina com vocês, que é na Semana Integrada e Unifeb Profissões. Também quero convidar, né, a todos para ficarem até o final e deixarem suas perguntas no final da apresentação. Quero agradecer a presença de todos, incluindo aqueles que não são da Unifeb, por estarem presentes hoje na nossa reunião para falar desse tema que eu adoro, né? Que é uma glândula maravilhosa, a melhor disciplina que vocês vão ter na faculdade, logicamente. Olha eu me gabando aqui, Nara. E espero que vocês aproveitem muito essa aula, porque é uma aula bem prática, para vocês realmente aprenderem e entenderem um pouquinho sobre o hipotireoidismo e a glândula tireoide. Eu vou esperar mais um minutinho para a gente começar a aula, enquanto todo mundo dá um nome ali no chat. Então, a Nara pediu para que vocês deixem o nome e o número da matrícula no chat, ou para participantes externos que não são da Unifeb, o nome completo, o CPF e o e-mail. Gente, vamos lá então. Vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje, então, como eu falei, ela vai ser sobre hipotireoidismo. Essa aula, eu acabei dando algumas partes dela no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, e esse tema é um tema muito importante para o médico generalista e não só o médico especialista, né, o médico endocrinologista, porque esse tema é um tema muito relevante que vai estar na vida acadêmica de vocês e depois quando médicos, né, para vocês saberem manusear melhor esses pacientes com hipotireoidismo, ter uma dose adequada de tratamento, saber das complicações e entender e saber explicar aos pacientes várias dúvidas que eles vão ter acerca do diagnóstico. Essa aula também é uma aula inaugural, então, da nossa liga acadêmica, que se chama LAENDO, a Liga Acadêmica de Endocrinologia da Unifeb, que foi iniciada há poucos dias, né, há poucos meses, foi no início do mês, do mês passado, não vou me lembrar agora, final do mês passado, eu acho. Estou ruim de datas. E nós começamos, então, a fazer discussões de casos clínicos e também discussões de temas, né, envolvidos com a endocrinologia. A importância das ligas acadêmicas para o acadêmico de medicina, ela é muito grande, que vocês conseguem aprofundar o conhecimento de vocês em áreas afins, também entender o funcionamento dessas especialidades, né? E também ter esse contato melhor com o professor e como que é a sua atuação, para também ver se é uma área que vocês se identificam lá para o futuro. Então, também temos a ideia de começar a iniciação científica na Liga e vamos abrir as inscrições no próximo semestre. Esse semestre a gente só começou as aulas entre os participantes da Liga. Então, o Gabriel é presidente, o Lucas o vice, o Natan o secretário, o Nicolas o tesoureiro e a Luísa que comanda aí a parte da comunicação e do nosso Instagram. Deixa eu aumentar, peraí. Ficou melhor agora, gente? Me avisem qualquer coisa, tá? Acho que tá igual, prof. Tá normal. Bom, sobre a tireoide, eu comecei o primeiro slide explicando para vocês o que é, da onde vem a palavra tireoide, por que foi escolhido esse nome para essa glândula tão linda, né, em forma de borboleta,
que fica aqui na frente do nosso pescoço. Tireoide vem do nome escudo, em forma de escudo. Ela é uma aglutinação, é grega a palavra, né? E que fala sobre esse escudo, né? Que seria essa forma de proteção. Inicialmente, a tireoide ela foi descrita como algo somente estético. E depois, mais para frente, como vocês vão ver na minha apresentação, ela foi descoberta a sua verdadeira funcionalidade. Deixa eu só abrir aqui só um pouquinho, gente. Deixa eu só abrir aqui. Fechou. Bom, o que mais sobre a tireoide? O hipotireoidismo, ele tem uma história muito bonita na medicina. E eu também trouxe essa história para vocês entenderem um pouquinho e entenderem aonde que a gente está no Brasil no tratamento do hipotireoidismo. Porque muito a gente evoluiu nesse tratamento e isso faz diferença no nosso acompanhamento com o paciente. Iniciou em 2700 a.C. com a introdução do tratamento com algas marinhas para o bócio. Bócio é todo o aumento de volume tireoidiano que fica aparente na região do pescoço, e quando a tireoide tem acima de 15, acima de 13 ml para homens e mulheres, a gente caracteriza isso como um aumento da tireoide e se chama bócio, tá? O bócio tem N motivos para acontecer, mas lá nos primórdios da humanidade, a causa mais comum de bócio era a deficiência de iodo. Então, já naquela época, 2700 a.C., se definiu que o tratamento com extrato de algas marinhas melhorava o bócio, porque as algas marinhas elas têm muito iodo. Então, por esse motivo que foi descoberto que melhorava. A primeira pintura que evidenciou a tireoide foi uma pintura de 1500, que foi feita por Leonardo da Vinci, que mostrava uma mulher com o seu filho no colo, aparentemente parece recém-nascido, menor de 1 ano de idade, e ela apresentava esse aumento difuso da região tireoidiana na imagem, na pintura de Leonardo da Vinci. Esse aumento difuso de tireoide, para nós especialistas que já lidamos com o hipotireoidismo, pode ser um caso de um hipotireoidismo, uma tireoidite pós-parto, que é algo comum de acontecer nas mulheres no pós-parto, pela flutuação hormonal e pela chance maior de desenvolvimento de doenças autoimunes. Gente, eu vou pedir para todo mundo deixar desligado só o áudio, para não dar interferência. Não sei se não é o meu que está dando. Em 1656, o Thomas Wharton descobriu a tireoide. Realmente falou que aquilo era glândula tireoide. Mas para ele, a tireoide ela era só estética. Ela era uma borboletinha que ficava na frente do pescoço, só como estética, só um escudo, só algo que protegia a região do pescoço. Mais para frente, em 1754, os primeiros casos de cretinismo foram descritos. O que é o cretinismo? Cretinismo é uma condição em que a pessoa ela nasce com um hipotireoidismo congênito. Isso pode acontecer por N fatores. Um deles é o paciente nascer sem a tireoide, nascer com uma tireoide ectópica, e o mais comum é ter essa tireoide em região de base da língua, ou o paciente apresentar uma disfunção na hora da produção hormonal dentro da tireoide, uma mutação que leva a essa dificuldade de produção de hormônios, que é chamada deshormonogênese. Aqui tem uma imagem de um paciente com cretinismo, né? Essa imagem, se eu não me engano, ela foi depois de 1500. Percebam que o paciente ele apresenta essas faces aqui de um paciente muito mais envelhecido, né? Com um corpo pequeno. Isso significa que o hipotireoidismo ele retarda o crescimento, ele leva a esse edema que vocês estão vendo na face aqui. Então, esse acúmulo de proteoglicanos, fazendo um edema de região facial, principalmente periorbitária, em região de boca. E o cretinismo, ele é relacionado ao retardo mental. Então, vocês conseguem imaginar
a importância da gente fazer o diagnóstico de um hipotireoidismo congênito é muito importante mesmo, porque isso faz com que o crescimento do paciente seja adequado, as suas funções cognitivas sejam adequadas, porque a tireoide, ela produz um hormônio que ele age em todo o corpo. Existem receptores, tanto a nível cerebral, a nível cardíaco, na pele, em outras glândulas. Então, ela é muito importante. A partir de 1854, eles descobriram que o iodo era importante para evitar e para prevenir esse quadro de cretinismo. Então, já naquela época, se começou a incorporar o iodo à comida, ao leite, ao sal. Então, já se observou que a deficiência de iodo era uma das causas principais de hipotireoidismo e, com isso, prevenir o cretinismo. Em 1882, foram descritas pela primeira vez as faces mixedematosas. Aqui temos duas imagens, uma delas mostrando uma paciente com um hipotireoidismo descompensado, um hipotireoidismo sem tratamento, com esse quadro de edema na região periorbitária, edema da região de boca, edema facial e esse aspecto mais envelhecido da pele. A pele fica mais seca. Vou baixar um pouquinho aqui só. E a pele fica mais seca. Então, com isso, foi descrito essas faces que se chamam faces mixedematosas. Essa imagem ao lado é da paciente após aproximadamente 3 meses de tratamento com hormônio tireoidiano, que é o tratamento que a gente utiliza nos dias atuais, né? O T4, né? Que é feito de uma forma farmacêutica. Gente, voltei. Acabou caindo aqui, não sei o que aconteceu. Nas aulas isso nunca acontece, né? Mas quando tem mais gente na sala, já viu. Deixa eu abrir a apresentação aqui de novo. Só um pouquinho. Agora foi. Já estou me esquecendo como é que é dar aula online. Vocês estão vendo? Já voltei para o presencial, já estou me esquecendo. Então, aqui, uma imagem antes do tratamento com a levotiroxina e uma imagem depois do tratamento. Então, um hipotireoidismo descompensado, uma face mixedematose. Depois, em 1891, foi descrito o extrato de tireoide. Então, pegar pedacinhos de tireoide de animais, por exemplo, e utilizar isso como tratamento do hipotireoidismo. Inclusive, é até engraçado que eu estou mostrando essa linha do tempo para vocês, de como as coisas evoluíram no nosso mundo e de como as pessoas elas criam modismos para retroceder a ciência, né? Nos últimos anos, nos Estados Unidos, se cresceu a ideia de utilização de extrato de tireoide para tratamento de hipotireoidismo, que é completamente contraindicado, né? O extrato de tireoide ele tem concentrações muito maiores, é muito difícil de ajustar a dose, existe imunogenicidade, alergia, tudo isso. Depois, em 1914, a tiroxina foi isolada, que é o hormônio T4, que a gente utiliza para tratamento. E logo depois, em 1917, a comercialização do T4. Percebam como o tratamento do hipotireoidismo ele é algo muito novo, ele tem 103 anos, mais ou menos. A partir de 1974, nós tivemos um grande avanço no país.
o Brasil passou de país insuficiente em iodo para um país suficiente em iodo através da iodação do sal de cozinha. Depois disso, na década de 80, tivemos um grande passo também no país, que foi a implantação do teste do pezinho, que é onde a gente faz a dosagem de TSH no papel filtro em Santa Catarina. Isso começou em 92 e consegue fazer o diagnóstico do hipotireoidismo congênito e evitar complicações futuras. No entanto, como eu falei para vocês que a gente está retrocedendo na ciência, a partir de 2017 se iniciou uma moda, que foi a moda do sal rosa do Himalaia. Foi descrito que era um sal melhor para utilização culinária. No entanto, o sal rosa do Himalaia, ele não é um sal iodado. Então, tudo que a gente conquistou com o sal de cozinha iodado, prevenindo a deficiência de iodo e o hipotireoidismo por deficiência de iodo, as pessoas começaram com essa moda do tal do sal do Himalaia. E foi um alerta geral da Sociedade de Endocrinologia falando que não é necessário, então, a utilização de sal do Himalaia, que ele não é mais seguro, né, na utilização. E sim, o nosso sal, né, que já é iodado. Claro, utilizar o sal do Himalaia, eventualmente, para questão culinária, não há tanto problema. Mas utilizar o sal do Himalaia em detrimento do sal comum, né, não é interessante. No Brasil, o hipotireoidismo clínico e subclínico, ele varia de 8% a 12%. Percebam que a chance de se diagnosticar hipotireoidismo, ela é maior com o decorrer da idade, porque a tireoide, ela também envelhece, né? Então, cerca de 9,4% das mulheres com 35 a 44 anos de idade são portadoras de hipotireoidismo, sendo que nas mulheres a chance é 8 vezes maior de ter hipotireoidismo que nos homens. E 19% nas mulheres acima de 75 anos, o que é muito prevalente. Por isso que foi escolhido a gente falar sobre esse tema na semana acadêmica, né? Porque vocês vão ter muito contato durante a vida prática de vocês. O que é o hipotireoidismo? O hipotireoidismo, ele tem a sua definição como a diminuição da produção de hormônio tireoidiano pela glândula tireoide, ou uma ação reduzida nos órgãos-alvos, ou o consumo periférico. O consumo periférico se chama hipotireoidismo consumptivo. Eu vou falar mais à frente para vocês. Mas é uma inativação do hormônio tireoidiano por alguns tumores, como, por exemplo, hemangiomas hepáticos, que fazem essa inativação, então, do hormônio tireoidiano, levando a um hipotireoidismo. Como vocês sabem, sobre o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, nós temos um centro regulador, que ele fica lá no nosso sistema nervoso central. Esse centro regulador se chama hipotálamo, que faz a produção de hormônio chamado TRH. O TRH, por sua vez, estimula a produção via hipófise do TSH, que se chama hormônio tireoestimulante, função de estimular a produção hormonal da tireoide. Esse TSH, ele estimula a produção de T3 e de T4, levando, então, a ação desses hormônios tireoidianos a nível periférico. A tireoide, ela produz a sua grande maioria do hormônio em forma de T4, e ele é convertido perifericamente para T3, que é o hormônio ativo, através das deiodinases, que são enzimas que têm essa capacidade ou de ativar ou de desativar os hormônios tireoidianos. Percebam que a D2, que é a deiodinase tipo 2, ela transforma o T4 em T3, então ela ativa o hormônio tireoidiano, porque o T3 é o hormônio tireoidiano ativo, e a D3, é a deiodinase tipo 3, ela inativa o T4 em T3 reverso, que o T3 reverso ele não tem ativação, ele não se liga a nenhum receptor. Quando temos uma deficiência da produção do TRH, nós chamamos de hipotireoidismo terciário. Quando isso acontece a nível hipofisário, hipotireoidismo secundário. No entanto, nós preferimos falar hipotireoidismo central quando tem essa deficiência, tanto de TRH como de TSH,
porque muitas vezes a gente não consegue definir essa diferença de terciário para secundário com os exames que a gente tem atualmente. E quando temos, então, uma destruição autoimune da tireoide ou um defeito na tireoide de produção hormonal, se chama hipotireoidismo primário. As causas de hipotireoidismo central, sejam eles secundárias ou terciárias, estão ligadas a problemas lá na nossa glândula hipófise ou no hipotálamo, que pode ser sede de tumores que reduzem a produção do TSH ou TRH, doenças infiltrativas, como hemocromatose, que é um acúmulo de ferro, trauma, cirurgia local, radioterapia, hipofisite, que é uma inflamação da tireoide, que isso pode ser autoimune e pode ser transitória. Causas congênitas, então o paciente nascer já com hipotireoidismo central congênito, infecções locais, alterações vasculares da glândula hipófise, uma delas é a síndrome de Sheehan, em que a mulher ela tem um parto com volume sanguíneo muito importante, ela perde muito sangue e com isso ela faz uma insuficiência arterial da hipófise e faz como se fosse uma necrose hipofisária e com isso não produz nenhum hormônio hipofisário. E alguns fármacos que também atuam em sistema nervoso central. Já as causas de hipotireoidismo primário, que é as causas mais comuns de hipotireoidismo, elas podem estar relacionadas a um defeito na fabricação do hormônio tireoidiano, que depende do iodo dentro da glândula tireoide, que pode ser por medicamentos, que pode ser por deficiência de iodo ou excesso, que é muito incomum no nosso meio. Era muito incomum, né? Tanto a deficiência quanto o excesso, mas nos últimos anos a gente acabou vendo mais a questão do excesso, que é o uso do Lugol, que é uma solução extremamente concentrada de iodo e que tem sido indicado por alguns profissionais não médicos a utilizar esse iodo, né, na forma de gota. Isso é extremamente tóxico para a tireoide e pode levar a um hipotireoidismo. Além disso, a desarmonogênese, que é o que o paciente nasce já com uma deficiência na produção hormonal, e, logicamente, as causas e na imensa maioria das vezes, né, que são as de diminuição do tecido tireoidiano. A tireoidite de Hashimoto é a causa mais comum de hipotireoidismo e ela vem por um ataque autoimune. Então, as células de defesa, elas entendem que a tireoide é algo estranho, é algo diferente, que não devia estar ali. Então, o sistema imunológico se confunde, produz anticorpos e faz essa inflamação, e com isso leva a tireoide a produzir menos hormônio. A tireoide ectópica em um local não habitual, a agenesia tireoidiana, que é nascer sem a tireoide, as tireoidites, outras inflamações da tireoide, sejam elas por conta de bactérias, que é muito raro, de vírus, a radioterapia, que a gente faz normalmente para tratamento, radioterapia de hipertireoidismo ou de câncer de tireoide, enfim, ou por outros motivos, e doenças infiltrativas aqui também. As causas periféricas, então, como eu falei para vocês, isso é muito raro, que é o hipotireoidismo consumptivo, que é descrito como hemangiomas hepáticos, tumores benignos do fígado, que fazem a produção da deiodinase tipo 3, que é uma enzima que inativa o hormônio tireoidiano. Então, o paciente tem o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide normal, mas, apesar da sua produção normal de hormônio tireoidiano, ele é inativado por esses hemangiomas que têm essa produção errática da deiodinase tipo 3. E a resistência ao hormônio tireoidiano, que é algo muito raro, que é uma mutação nos receptores em que eles não entendem que o hormônio tireoidiano está se ligando no receptor. Os sinais e sintomas, eles são muito variados e muitas vezes inespecíficos. Antigamente era muito comum nós vermos pacientes com faces mixedematosas, com aquele inchaço na face, com aquele edema importante de face. No entanto, hoje nós acabamos fazendo a função tireoidiana com muito mais facilidade e com isso nós diagnosticamos normalmente o hipotireoidismo numa fase inicial. Mas os sintomas são importantes, como sensação de frio e intolerância ao frio, fraqueza, déficit de memória, dificuldade de concentração, depressão, até algumas psicoses e distúrbio bipolar
pode estar relacionado com o hipotireoidismo muito descompensado, o ganho de peso, que é diferente do que muitas pessoas pensam, que esse ganho de peso é muito importante, ele não é, ele é em torno de 2 a 3 quilos. A queda de cabelo, que é muito importante, as unhas quebradiças. Por uma redução do débito cardíaco, o hormônio tireoidiano é extremamente importante para a função cardíaca, esses pacientes podem ter uma dispneia e uma intolerância ao exercício. E na hora que o exercício pede que o débito cardíaco aumente, isso não acontece. Outras queixas, né? Anorexia é menos comum, mas o paciente perde totalmente a fome, bem menos comum. Alterações de menstruação, a paciente ficar sem menstruar ou ela ter sangramentos irregulares. E alguns sinais, como pele seca, áspera e fria, que tem a ver com as glândulas acinares, né? As glândulas sudoríparas. O hormônio tireoidiano também se liga nessas glândulas. A letargia, fala lenta, hiporreflexia, que é muito difícil nos dias atuais da gente ver, o edema palpebral, a palidez, anemia pode ser um achado do hipotireoidismo, porque a tireoide também tem relação na produção de glóbulos vermelhos, a frequência do coração mais lenta, né? E o derrame pericárdico, que é algo mais incomum, mas a gente pode encontrar, que é aquele líquido que fica entre o coração e entre o pericárdio. O diagnóstico ele é pela história clínica e pela avaliação laboratorial. No entanto, não existe nenhum sinal patognomônico que eu vou dizer, nossa, esse paciente tem hipotireoidismo. A gente necessita do laboratório. Então, é uma doença que eu não consigo iniciar o tratamento sem os exames, porque os sintomas, apesar de vastos, são muito inespecíficos. Então, a gente não consegue dizer, só pela história clínica e pelo exame físico, que o paciente com certeza tem hipotireoidismo. Nessa imagem, vocês conseguem ver que varia muito, né, os sinais do hipotireoidismo. Por exemplo, a Kelly Key, ela tem hipotireoidismo e ela não tem nenhum sinal relacionado ao hipotireoidismo quando a gente olha uma foto atual dela. Já outros pacientes com um quadro muito mais grave, um quadro de descompensação tireoidiana mesmo, apresentam essas faces, então, mixedematosas, né? Com edema principalmente em região de pálpebras. Percebam esse aspecto mais envelhecido da pele, que tem a ver com essa questão das glândulas sudoríparas e acinares, que forma essa pele áspera e seca. Aqui, nos idosos, às vezes é muito difícil o diagnóstico, porque eles têm poucos sintomas, né? Alguns sintomas de déficit de memória, fala mais lenta, pode se relacionar com a idade, mas o hipotireoidismo não tratado, ele é uma causa de demência. Então, faz parte do diagnóstico diferencial. Não é em todo mundo que a gente deve fazer a dosagem dos hormônios tireoidianos, mas principalmente em mulheres em idade fértil e idosas, já que em idade fértil o controle adequado da tireoide faz parte de uma gestação segura. Em idosas, porque é muito comum, então 20% das mulheres acima de 70 anos podem ter hipotireoidismo. Nas mulheres grávidas, obviamente, né, porque faz toda a diferença o acompanhamento da tireoide durante a gestação. O tratamento anterior de radiação para tireoide, pacientes que tinham, então, hipertireoidismo irradiaram. Cirurgias tireoidianas, obviamente, que retiram um pedaço da tireoide ou toda a tireoide. História de doença autoimune, porque quem tem uma doença autoimune, existe uma chance maior de desenvolvimento de outras doenças autoimunes, como é o caso de diabetes tipo 1, vitiligo, lúpus. Síndrome de Down também tem uma relação importante com a tireoidite de Hashimoto. Síndrome de Turner também. História familiar de doença tireoidiana. Presença de bócio, aumento de volume de tireoide, ou um paciente que por algum motivo fez a dosagem dos autoanticorpos e tem eles presentes, não quer dizer que vai com certeza desenvolver uma doença autoimune da tireoide, precisar de tratamento, mas tem indicação da gente frequentemente fazer essa dosagem. Naqueles que usam medicamentos que podem interferir com a função tireoidiana, como é o caso do lítio, da mildarona, que é muito utilizada para arritmia. A mildarona ela tem uma característica de ter muito iodo na sua composição e ela fica grudada no tecido gorduroso até 6 meses depois da suspensão. Então, ela pode desenvolver um hipotireoidismo transitório e depois nós tirarmos a medicação que o paciente está usando.
A hiperprolactinemia, o aumento do TSH, faz com que a glândula produza a prolactina. Então, uma das causas de galactorreia e de hiperprolactinemia são distúrbios tireoidianos. O colesterol aumentado, que vocês vão ver que está relacionado, então, a distúrbios da tireoide, e a anemia, como eu já tinha falado para vocês. O diagnóstico ele é feito com 2 hormônios, que é o TSH, o tiroestimulante, que mostra para a gente como que está sendo essa mensagem que vem lá de cima da glândula hipófise, e o T4 livre, que é o hormônio que a gente acaba dosando, apesar de não ser o hormônio tireoidiano ativo, é o melhor ensaio que nós temos para avaliar, que tem a maior meia-vida, né? Então, nós não utilizamos o T3 para fazer o diagnóstico de hipotireoidismo e nem para o acompanhamento depois. Esses são exames de sangue. A dosagem de T3, como eu falei, ela não é indicada. E quando nós temos um TSH elevado e um T4 livre baixo, então o que isso significa? A hipófise está mandando informação para a tireoide, mas a tireoide não está respondendo. Isso significa que temos um problema na tireoide. E isso se chama hipotireoidismo primário, que acontece em 95% dos casos de hipotireoidismo. Descobrimos que esse paciente tem um hipotireoidismo, o ideal é a gente repetir essa dosagem tireoidiana, porque eventualmente alterações podem ser transitórias, e solicitar o anticorpo anti-TPO, que é um dos anticorpos. Se ele vier negativo, a gente tem outros para fazer a dosagem, mas que vai mostrar se esse paciente tem uma doença autoimune da tireoide, que é a causa mais comum, que é a tireoidite de Hashimoto. Se o paciente apresentar um TSH baixo ou normal, com um T4 livre baixo, isso significa que a hipófise ou o hipotálamo não estão mandando a informação necessária para a tireoide produzir seu hormônio. Então, a causa é central e não periférica, e não da tireoide. Então, a gente chama de hipotireoidismo central. Nesse caso, sempre encaminhar ao endocrinologista e normalmente a gente vai fazer, então, investigação do porquê esse paciente está tendo esse hipotireoidismo central com imagem de hipófise e hipotálamo. Alguns exames podem vir alterados no paciente com hipotireoidismo. E isso é importante porque muitas vezes com o tratamento da doença tireoidiana, nós normalizamos, por exemplo, o colesterol. Há um aumento expressivo no colesterol total e também no LDL quando o paciente apresenta um hipotireoidismo muito descontrolado, que normaliza com o tratamento adequado. O triglicerídeo pode vir um pouco aumentado, mas normalmente não é a alteração principal que a gente observa nos pacientes com hipotireoidismo descompensado. Um aumento da parte hepática também pode acontecer, porque o hormônio tireoidiano é extremamente importante para o fígado. Uma redução de sódio, o aumento da prolactina, como eu expliquei para vocês, e também pode acontecer uma redução dos hormônios sexuais, tanto masculino como feminino, por conta dessa alteração, desse aumento da produção do TSH lá a nível do sistema nervoso central ou da sua deficiência, que faz uma inibição da produção ou produção dos hormônios, tanto feminino quanto masculino. Para contra aquela das bem definidas, ele é baixia, né? Tireoide, nunca foi pedido ultrassom da minha tireoide, eu tenho hipotireoidismo. Então, o ultrassom de rotina, ele não é indicado na imensa maioria das vezes. Por quê? Porque não vai trazer informação adicional para a gente. No entanto, a gente pode vir a utilizar o ultrassom de tireoide quando a gente palpar algo de alteração na tireoide durante o exame físico, ou quando esse paciente apresenta uma alteração de função tireoidiana e a gente não sabe qual a causa dessa alteração, para, enfim, ver inflamação, ver esse aspecto de tireoidite, um aspecto tigrado que a gente fala quando o paciente tem hipotireoidismo. Essa imagem, a tireoide mais linda de todas, né? A minha, que é essa bem bonitinha aqui. Esse ultrassom eu fiz
num dia que, com a minha secretária, que tem hipotireoidismo, a tireoide dela é essa, e depois eu fiz a minha para mostrar para vocês como é importante essa alteração da glândula na imagem, mas que muitas vezes não vai ter relevância no tratamento do paciente. Então, aqui uma imagem de ultrassom mostrando um hipotireoidismo, no caso dela, de Hashimoto, a tireoide ela está inchada, essa é uma fase inicial do hipotireoidismo de Hashimoto. E essa inflamação autoimune da tireoide leva a esse aumento de criptas. Então, esse aspecto que eu costumo falar muito para os pacientes, que é um aspecto de uma cicatriz. Tudo que inflama gera uma cicatriz. E isso, muitas vezes, vai ficar para sempre na tireoide do paciente. Normalmente, a tireoide ela reduz de tamanho com o passar do tempo, ela gera uma atrofia, mas no início do diagnóstico, por essa inflamação, o aumento de vascularização local, ela faz, então, esse aspecto tigrado que a gente chama, tá? Um aspecto heterogêneo, tireoide aumentada e com essas criptazinhas. O que acontece também é de descobrir alguns nódulos, que muitas vezes não são nódulos, são pseudonódulos no ultrassom de tireoide. Que significa que fez uma inflamação, fez uma cicatriz, mas na hora que a gente vai passar o probe do ultrassom, esse nódulo ele não é 3D, né? Ele só tem um lado. Significa, então, que ele é um pseudonódulo, não requer punção, nada disso, mas isso gera desconforto, às vezes, para o paciente e algo que não vai nos trazer muita informação ao diagnóstico. E aqui a minha tireoide, né? Eu não tenho nenhuma doença tireoidiana, bem normal, então percebam que ela é bem mais homogênea, né? Ela não tem essas criptas, ela não tem essa anormalidade da cor, né? Essa heterogeneidade, ela é bem normal. O tratamento é sempre com monoterapia com a levotiroxina, que é o T4. A gente não indica a formulação de T3. E daí vocês vão me perguntar, mas como assim a gente não faz T3 se o hormônio ativo é o T3? Por quê? Primeiro, porque a gente não tem nenhum hormônio tiroidiano T3 disponível comercialmente e nenhuma forma de fazermos manipulação desse tipo de hormônio é segura, porque o hormônio tiroidiano ele é em microgramas. Segundo, porque 99,9% dos pacientes vão ter as suas enzimas deiodinases ativas para fazer essa conversão de T4 em T3. E terceiro lugar, porque as doses do T3, elas deveriam ser 50 vezes maiores que a dose do T4. E há um risco muito importante de intoxicação, de arritmias, de hipertireoidismo iatrogênico, e também porque ela tem uma meia-vida muito pequena. Para a gente pensar em fazer o tratamento com T3, nós teríamos que usar 3 vezes ao dia a dose. E no caso com o T4, a gente utiliza 1 vez ao dia. Então, isso é muito importante. As pessoas vão perguntar para vocês, porque, infelizmente, nos últimos anos, apesar de toda a evolução científica, algumas pessoas ainda falam dessa história da reposição com o T3. A forma de administração é muito importante. O hormônio tiroidiano, ele é egoísta. Ele tem que ser tomado de manhã em jejum. Então, pelo menos 30 minutos antes do café da manhã. Em algumas situações, a gente acaba mudando a forma de tratamento. Em pacientes, por exemplo, que trabalham à noite e usam o período da manhã para dormir. Ou quando o paciente esquece da sua dose. Então, é uma rotina, não é fácil você lembrar todo dia que você tem que tomar o hormônio tiroidiano. Então, nós temos que facilitar a vida dos pacientes com hipotireoidismo. Então, uma das formas de se tomar quando esqueceu de tomar em jejum seria tomar ele pelo menos 3 ou 2 horas com o estômago vazio e esperar meia hora para se alimentar depois dessa tomada. Ou uma outra dica seria, no dia que o paciente for tomar, se ele perceber que esqueceu de tomar no dia anterior, ele pode tomar a dose dobrada, se ele não tiver problema cardíaco, que essa dose em excesso vai ter problemas. Sempre guardar na embalagem original, cuidar com a dieta. Existem alguns relatos de caso de um hipotireoidismo refratário ao tratamento em pacientes que comiam uma quantidade absurda de papaya, mesmo de mamão papaya, mesmo depois de 30 minutos. Porque o excesso de fibra nesse horário, ele pode dificultar a absorção do hormônio tiroidiano, que depende da acidez gástrica. Então, isso é importante. É incomum, tá? Mas eu normalmente oriento os pacientes
que sempre que forem utilizar algum medicamento nesse horário ou algum chá, que façam isso no período da tarde e não de manhã para não dificultar a absorção do hormônio tiroidiano. E cuidado com os outros medicamentos que também reduzem a absorção do hormônio tiroidiano. Um deles é o omeprazol, ou o pantoprazol, ou os outros protetores gástricos que a gente tem. Só tem um hoje em dia, que é o Dexilan, que ele não precisa ser, é o deslanzoprazol, que não precisa ser tomado em jejum, mas na imensa maioria das vezes eles também vão ser tomados em jejum. E daí vem a confusão, né? Qual que eu tomo antes? Sempre o hormônio tiroidiano é o primeiro do dia que o paciente vai tomar. Se ele precisar tomar um protetor gástrico, ele vai tomar esse protetor gástrico 30 minutos depois do hormônio tiroidiano. Porque daí não tem problema, a acidez gástrica que a gente precisa, né, para absorção, ela vai estar ocorrendo nesse período inicial ali da tomada do hormônio tiroidiano. O cálcio e o ferro são outros medicamentos que alteram muito a absorção do hormônio tiroidiano. Então, sempre de preferência depois do almoço, para não complicar o nosso tratamento. E complicação do tratamento, deixar fora do alvo terapêutico, isso gera péssima qualidade de vida para o paciente. Essa alteração de TSH altera rendimento, altera a qualidade de vida. O que não fazer no tratamento do hipotireoidismo? Não partir o comprimido, então não está indicado a gente cortar, porque diferente de outros medicamentos, percebam que o hormônio tiroidiano ele é em microgramas. Então, qualquer diferença ali em perder quantidade, esfarelar o comprimido, qualquer coisa que tenha de diferente pode alterar o tratamento. Não manipular, a gente não indica, não usar T3, não usar extrato de tireoide. Vocês viram que nós estamos na evolução constante da medicina. Não tem indicação de usar extrato. Quando a gente tem um hormônio produzido que é exatamente igual ao nosso hormônio e só o que a gente precisa. E não está indicado o uso das gotinhas de iodo, que é o Lugol, que é extremamente arriscado e extremamente perigoso. O que a gente vai considerar na hora de iniciar o tratamento de um paciente com hipotireoidismo? Principalmente o peso do paciente, a sua massa magra, a gestação é muito importante. Na gestação a gente tem que ter um tratamento intensivo, então o endocrinologista é extremamente importante na fase do hipotireoidismo e gestação. A etiologia do hipotireoidismo, será que esse paciente produz menos ou não produz nada de hormônio tiroidiano? Isso faz diferença. E está refletido também no grau de elevação do TSH. A idade e o estado geral, o contexto clínico, incluindo a doença cardíaca. Então, em pacientes com doença cardíaca, a dose ela é mais lentamente aumentada por conta dos efeitos arrítmicos que pode acontecer num overtreatment, então num aumento importante da dose iatrogênica. A dose completa, ela pode ser iniciada na imensa maioria dos pacientes, a não ser que a gente tenha um hipotireoidismo subclínico, que eu não vou falar hoje, que seria uma aula inteira sobre ele, que é quando a tireoide não está respondendo o suficiente, mas ela ainda responde. Então, a gente tem uma elevação do TSH, mas um T4 livre ainda normal. Nos outros casos, a gente calcula a dose pelo peso, que varia em torno de 1,6 a 1,8 micrograma quilo dia. Essa dose varia de pessoa para pessoa, varia de condição clínica. Então, pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia de tireoide, a dose normalmente é um pouco maior do que naqueles que ainda têm a tireoide e têm um hipotireoidismo por Hashimoto, autoimune. E a gente sempre deve pensar no aumento gradual quando temos pacientes muito idosos, com um hipotireoidismo ainda que não é franco, e naqueles com comorbidades cardiovasculares. Outra pergunta muito comum e que vão fazer para vocês: a gente sempre deve manter a mesma forma comercial da levotiroxina? Para vocês entenderem, existem várias formas comerciais no Brasil. Existe a levotiroxina genérica, o Eutirox, o Puran T4, o Synthroid, o Levoid. Então, são 5 formas que pode vir o hormônio tiroidiano. E sim, manter a mesma marca é importante durante o tratamento. Por quê? Primeiro, porque eu falei para vocês, a dose é em microgramas. E os estudos que foram feitos de equivalência entre os medicamentos não avaliou o TSH. Ele só avaliou concentração sérica. Então, nós não podemos alterar
porque mesmo um medicamento, por exemplo, levotiroxina, de 112 e o Eutirox, que é uma outra marca, de 112, não quer dizer que os dois façam o mesmo efeito no paciente. Sem falar que existem recipientes, né? Então, existem alguns comprimidos que têm glúten e têm lactose, que talvez vão ser mal absorvidos pelo paciente. Então, aquela marca que a gente iniciou é a marca que a gente vai continuar ao longo do tratamento. O melhor parâmetro para avaliação do hipotireoidismo primário, que é o mais comum, 95% das vezes, que é a tireoidite de Hashimoto, né? Do central eu nem vou falar para vocês, porque é algo que é do endocrinologista, vocês vão encaminhar, é especializado. O TSH é o melhor parâmetro. A gente dosa normalmente o T4 livre junto, mas quem vai definir o que fazer, reduzir dose, aumentar a dose, é o TSH. O valor dele de referência gira em torno de 0,4 a 4,5. E a gente manter nesse padrão, entre 0,4 e 4,5, serve para a maioria dos pacientes. No entanto, em pacientes jovens, a gente opta por deixar esse TSH menor que 2,5, que é o que a gente utiliza também em gestantes. Por quê? Porque se a mulher, por exemplo, em idade fértil engravidar, ela já vai estar com o seu hormônio tireoidiano regular e vai evitar complicações na gestação. Sintomas clínicos não são um bom parâmetro nem para diagnóstico e muito menos para acompanhamento. Então, o paciente chegar contando que está com o cabelo caindo, unha quebradiça, sem ver o exame e aumentar a dose, não é uma conduta adequada, porque os sintomas são muito inespecíficos. A queda de cabelo, a unha quebradiça e o cansaço, eles podem acontecer por N fatores, por N motivos. O tempo para ajuste, então, pelo menos depois que a gente muda a dose, devemos esperar em torno de 6 a 8 semanas para realizar um novo exame laboratorial e verificar se essa dose está adequada ou se a gente precisa aumentar ou diminuir a dose. Principalmente, o aumento de dose é quando o paciente começa um novo medicamento que interfere, então, nessa absorção do hormônio tireoidiano ou na forma das proteínas que se ligam ao hormônio tireoidiano, na gestação, no ganho ou perda de peso. Vários motivos fazem com que a gente tenha que aumentar. E uma das coisas muito importantes, que apesar de vocês pensarem assim, nossa, hipotireoidismo é fácil, aumenta a dose, reduz a dose, não é fácil. Existem vários nuances que são importantes para o médico estar avaliando. E o mais importante é a qualidade de vida do paciente. E, no entanto, nós temos percebido que, até eu vou mostrar um estudo para vocês, a imensa maioria dos pacientes não está bem controlado. Isso seja por excesso da dose do hormônio tireoidiano, que pode levar a uma tireotoxicose, então um aumento expressivo, levando um quadro de hipertireoidismo, né? Podendo levar a arritmias graves, como fibrilação atrial e osteoporose, ou quando você trata de menos, que você pode deixar no paciente um problema cardíaco na contração e no relaxamento cardíaco, levando a uma cardiomiopatia irreversível. Esse estudo foi feito, inclusive, com uma das minhas chefes da residência, que é a doutora Gisá, que é muito conhecida na área da tireoide. Foi avaliado, então, como que estava sendo o tratamento, se estava sendo adequado ou não nos pacientes. E eles perceberam que cerca de 60%, isso foi feito em centros grandes, centros maiores, mas também em unidades de saúde. 60% estava controlado. Gente, 60%. Isso é muito pouco para uma doença que parece muito simples de tratar. Então aqui, o restante dos pacientes, né, cerca de 15% dos pacientes estavam hipertratados, estavam com quadro já de hipertireoidismo, tendo uma chance maior de arritmia, uma chance maior de osteoporose. E cerca de 25% estava pouco tratado, estava com uma qualidade de vida ruim, estava com queixas importantes, fora do alvo terapêutico, um risco que isso gera, né? Uma cardiomiopatia pode levar a um problema cardíaco irreversível ou um problema na gestação, a gente acaba vendo, infelizmente, muitas vezes. E isso é importante. Esse estudo aqui, eu até lembro dele, que ele foi apresentado no Congresso Europeu, que foi o congresso que eu fui, foi o meu primeiro congresso de endocrinologia, que foi na cidade de Barcelona, e eles mostraram esse estudo, mostrando que
para cada 6 meses em que o TSH está elevado, fora do alvo, existe um aumento de risco de mortalidade nesses pacientes. Mas esse aumento de mortalidade, ele ainda é maior naqueles pacientes que estão há pelo menos 6 meses com um TSH reduzido, então um excesso de tratamento. Então, como é arriscado a gente não saber tratar adequadamente o paciente. O hipotireoidismo refratário é aquele que a gente está precisando aumentar a dose e o paciente não controla. Nesse caso, o encaminhamento para o endocrinologista é essencial, mas na imensa maioria das vezes é uma adesão que a gente encontra. Então, conversar com o paciente, porque não é fácil tomar o hormônio tireoidiano todos os dias, em jejum, esperar meia hora para se alimentar, ou uso de outros medicamentos que podem estar relacionados, ou doenças que não estão deixando absorver esse comprimido do hormônio tireoidiano. Mas quem faz essa avaliação é o endocrinologista, e nós temos armas também para identificar se esse paciente tem algum fator que não está levando à absorção, ou se ele está tendo uma adesão, que é por algumas provas, uma delas é a prova de absorção da levotiroxina, em que o paciente interna e nós fazemos cerca de 1 miligrama de hormônio tireoidiano, então 1.000 microgramas, isso é bastante, isso é muito, para ver se esse paciente está tendo absorção ou não, tá? Então é uma das formas da gente diagnosticar da onde que está vindo esse hipotireoidismo refratário. Agora estou terminando a aula, tá, gente? Fui mais do que eu imaginava, porque eu sou bem faladeira, vocês já me conhecem, mas eu vou falar de algumas situações especiais. Uma delas é o coma mixedematoso, que é um quadro de extrema gravidade, uma mortalidade alta, que pode chegar a 60%, que acontece principalmente em idosos que ficam muito tempo em hipotireoidismo e ninguém faz o diagnóstico, né? É um quadro de gravidade muito importante, mas um quadro em que apresenta um longo tempo sem tratamento, que pode levar a um rebaixamento do nível de consciência, uma hipotermia, com bradicardia, então o coração bater menos forte, hipoglicemia, hipoventilação, e normalmente são pacientes que já têm isso há muito tempo, mas que têm um fator que descompensou, que exigia hormônio tireoidiano. Por exemplo, uma infecção, em que o nosso metabolismo precisa aumentar para corrigir essa infecção. E se o hipotireoidismo está descompensado, ele pode levar a esse quadro grave. O tratamento ideal seria endovenoso, com hormônio tireoidiano, porque incha tanto o intestino, edemacia tanto como a face do paciente, vocês veem aquelas faces mixedematosas, que ele não absorve adequadamente o hormônio tireoidiano. No entanto, no Brasil, nós não temos nenhuma preparação EV. Então, normalmente a gente faz ou via retal ou via sonda nasoentérica mesmo, mas numa dose muito alta. Para vocês terem ideia, a dose média que a gente utiliza de hormônio tireoidiano é em torno de 100, 112, 75 microgramas. Nesse caso, a gente utiliza até 500 ao dia, né? Ou até o dobro da dose que o paciente vinha utilizando. E a causa que vocês vão ver com frequência no dia a dia de vocês, que é a síndrome do eutiroidiano doente. Essa síndrome, nós discutimos na liga também, é aquela síndrome que acontece assim: o paciente internou com uma doença grave e por algum motivo alguém decidiu pedir o hormônio tireoidiano para ele. E daí a gente vai fazer meio que um falso diagnóstico desse paciente. Existem nos pacientes críticos alterações do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, em que há uma redução da produção do TSH, levando a uma redução ou um consumo periférico do T3 e do T4, e um aumento do T3 reverso. Mas isso não tem repercussão do tipo, nós vamos tratar esse paciente para um hipotireoidismo, ele vai melhorar. Não. Ela simula muito o hipotireoidismo central, mas tem tudo a ver com essa fase crítica do paciente. Inclusive, os estudos mostram que na recuperação da fase crítica, ele até evolui com o aumento do TSH. Então, ele começa a responder, faz um hipotireoidismo primário daí, né, diferente do central, que é esse quadro inicial, e depois normaliza a sua função tireoidiana. Descrita como um fator preditor, então, naqueles pacientes com T3 baixo, é um fator de gravidade, então, doenças muito graves, mas ele não é uma doença. É um eutiroidiano, então,
um paciente com uma tireoide normal que está doente. E por isso que a gente só pede função tireoidiana no paciente gravemente enfermo, internado no hospital, internado em UTI, quando a gente tiver suspeita de uma doença tireoidiana, como um hipertireoidismo ou um coma mixedematoso. As mensagens finais da aula: o diagnóstico correto sempre com TSH e T4 livre, o tratamento é sempre com T4 em monoterapia, a gente não recomenda utilizar o T3, individualização do tratamento é importante, aqueles que têm mais produção, aqueles que têm menos produção de hormônio tireoidiano, cuidar com overtreatment, então cuidar com a dose alta do hormônio tireoidiano e o paciente fazer complicação e ter um risco de mortalidade maior. E nos pacientes críticos, a gente só vai pedir função tireoidiana se realmente a gente tiver suspeita de doença na tireoide. E é isso, gente. Falei rápido, né? É que eu falo muito. Vocês já estão acostumados com essa tagarela. Vamos abrir para perguntas agora. Então, vamos ver se vocês ficaram com alguma dúvida. Provavelmente sim, né? Se conhecem alguém que tem hipotireoidismo, se querem comentar de algum caso, fiquem à vontade para fazer as considerações de vocês sobre a aula. Tá, professora, só ali então em relação que tu falou das marcas, né, que a gente não marca essas diferenças ali de quantidade, pode alterar o TSH, enfim. Se por acaso for dado, ou por ti, ou por algum outro profissional, um medicamento em que não está fazendo um efeito esperado nesse paciente, que tu acha que vai ter que aumentar essa dose, né? Tu vai pegar os dados laboratoriais desse paciente e acho que vai ter que aumentar essa dose. Nesse caso, eu posso pensar em trocar a marca também, ou ainda assim eu pego a mesma e só aumento a dose? Só aumenta a dose, tá? Não existe nenhuma indicação de tu tá com uma marca e tu trocar para outra, a não ser que o paciente seja celíaco, tá? Eu tenho uma paciente minha, que só tem um dos hormônios tireoidianos que não tem glúten nem lactose, que é o Puran. Os outros têm. É uma concentração muito pequena. Eu tenho uma paciente minha celíaca que ela tá com eutirox e eu não troquei. Porque ela tá super controlada da doença celíaca, ela não tem efeitos colaterais com o medicamento, mas eu acho que seria a única hipótese da gente trocar a marca. Ah, entendi. Obrigado, professor. Nada. Gente, dúvidas, mitos, verdades sobre o hipotireoidismo? Ô, prof, eu não entendi muito bem aquele eutiroidismo que você falou. Tá, eu imaginei que vocês não iam entender, por isso eu passei mais rápido. A síndrome do eutireoideu doente, o que ela é? Ela é uma alteração dos hormônios tireoidianos quando o paciente não tem doença na tireoide. Normalmente ela acontece quando o paciente está gravemente enfermo e por esse aumento de citocinas inflamatórias que vão lá na hipófise ou no hipotálamo e reduzem a produção do TSH e do TRH. Só que é algo muito pequeno. Existem outras coisas também que essas citocinas fazem. Uma delas é reduzir a transformação de T4 em T3 a nível periférico, tá? Tudo isso o nosso corpo pensa em nos proteger da enfermidade. Porque um aumento de hormônio tireoidiano durante uma enfermidade, por exemplo, uma febre, uma taquicardia que o paciente já está apresentando por conta desse quadro clínico dele exuberante, seria demais. Então, não é uma doença, a gente não vai tratar. É um exame que vem alterado, vem como se fosse um hipotireoidismo central e que não requer tratamento. Entendi sim, prof. Obrigado. Claro agora? Uhum. Depende muito, Ali, depende muito do paciente. Se nós temos algum paciente que está com um TSH, né, ou com um quadro não controlado de hipotireoidismo, normalmente a gente faz o ajuste da dose e a gente pede para ele repetir os seus exames em 6 a 8 semanas, para a gente controlar o mais rápido possível. Agora, se o paciente vem mantendo dose estável, sem mudança nos últimos 3, 4 meses, a gente pode sim fazer a cada 6 meses sem problema nenhum. Mas, lógico, sempre que ele tiver um outro fator,
a gente precisa saber. Então, sempre tem que orientar o paciente, assim, você ganhou muito peso, você perdeu muito peso, você teve sintomas, né? Volta antes no consultório, ou você vai iniciar algum outro medicamento, me comunica para a gente ver se não vai ter que aumentar a dose. Então, tudo isso é importante. Otto, sabia que essa pergunta ia vir, ainda mais de vocês, que são os nerds da endócrino, que estão sempre estudando, né? Não tinha como não vir essa pergunta. Na verdade, a questão do receptor, como que funciona, né? Não é bem uma deficiência no receptor, é uma mutação no receptor, tá? São os pacientes que a gente chama de resistência ao hormônio tireoidiano, isso é bem raro mesmo. Eu vi 2 casos quando fiz um estágio lá em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas. Na minha residência, eu não tive nenhum caso que eu acompanhei, foi só no estágio lá. Então, normalmente são pacientes da mesma família que têm uma mutação no receptor beta do hormônio tireoidiano. Só que esse receptor beta, ele está mais expresso em alguns locais. Então, normalmente o paciente, ele tem sintomas normais em alguns locais, tipo cardíaco, fígado, e sintomas anormais em outros locais por essa mutação do receptor. No caso desses pacientes, a gente também trata com T4, só que a gente usa uma dose muito mais alta para fazer com que essa resistência não aconteça. O tratamento é mais difícil mesmo, e é caso bem raro. Outra questão que eu vou falar para vocês a Marcele está perguntando sobre a doação de sangue. Isso é algo confuso, tá? Alguns lugares falam que o paciente com Hashimoto por ter anticorpos não poderia doar sangue, outros falam que sim, que não teria nenhum problema. Isso depende muito do hemocentro, mas a gente, endocrinologistas, não orienta que o paciente deixe de doar sangue por ter hipotireoidismo de Hashimoto. Então, não existe, você não vai ficar a criar anticorpos contra a tireoide se você receber esses anticorpos em quantidade pequena que acontece durante a doação de sangue, tá? Não tem relevância. Até porque se fosse assim, todos os pacientes que fossem doar sangue deveriam fazer o anticorpo, que a gente não faz, né? Então, não, isso é um mito. Mas alguns hemocentros não aceitam se o paciente fala que tem um Hashimoto. O TRAB daí é diferente, né? O TRAB do hipertireoidismo, sim, ele pode ter maior risco de fazer um hipertireoidismo, então, nesse caso, a gente até contraindica se tiver descompensado. Não, então, assim, não existe cura. Depende, na verdade, depende, né, Tatiane? A tua pergunta é se existe cura. Depende do caso, tá? Por exemplo, quando que a gente diz que existe cura do hipotireoidismo? Tireoidite pós-parto pode evoluir com o hipotireoidismo, isso ser transitório e depois a função normalizar. Hipotireoidismo causado por medicamentos, como é o caso da mildarona, sim, pode normalizar depois de ser transitório. Outras causas de transitório, uso de lítio também é uma causa transitória. O lítio também faz alteração de tireoide, a gente suspendendo o lítio, normalmente a tireoide volta ao normal, se esse paciente já não tinha doença prévia antes. Mas, no hipotireoidismo causado por doença autoimune, que é o hipotireoidismo de Hashimoto, não existe cura. O tratamento é para o resto da vida. E outras causas, como cirurgia, receber o iodo radioativo, também não tem cura. Na imensa maioria das vezes, não tem cura, mas existem alguns casos, sim, que a gente suspende, não porque controlou, né? Mas porque a gente vai reduzindo a dose e o paciente tem remissão daquele quadro. Não quer dizer porque ele controlou com o hormônio tireoidiano que ele está curado e que a gente tem que parar. Não, ele controlou exatamente pelo motivo que ele está repondo o hormônio exógeno. Mais perguntas, gente? Vamos lá. Ô, prof, eu não sei se é recorrente, mas, tipo assim, se uma pessoa tiver uma deficiência, sei lá, nas enzimas que convertem o T4 em T3, isso pode acontecer? E se acontece, como é que faz aí, já que não pode administrar T3? Isso acontece mesmo. Esse é o 0,01% que eu te falei, né? Então, os estudos têm mostrado que existe mesmo uma parcela da população, e essa parcela é muito pequena,
que têm deficiência das deiodinases, lá da conversão, por uma mutação, que convertem mal o T4 em T3, que são aqueles pacientes que dizem que mesmo depois da reposição do hormônio tireoidiano, não se sentem bem, que não é como era antes, quando não tinha hipotireoidismo, que continua com sintomas importantes. Nesse caso, a orientação é a gente aumentar a dose do hormônio tireoidiano até deixar o mais baixo possível o TSH, que ainda é seguro, por exemplo, 0,5, 0,4. E nos Estados Unidos, a gente já tem o T3 da forma comercial para esse caso desses pacientes. No Brasil, a gente não tem. Mas o ideal seria termos o T3 forma comercial para esse 0,01% que não responde, né? Mas o mais importante é a gente ter a forma de diagnóstico, que seria fazer a dosagem genética e ver se esse paciente tem essa mutação, que também não temos no Brasil. Então, talvez no futuro, mais para frente, a gente tenha uma fórmula de T3 para aqueles pacientes refratários e que têm sintomas ainda. Mas a imensa maioria das vezes, a gente aumentando a dose e corrigindo para um TSH mais baixo, os pacientes melhoram desse quadro. Perfeito, prof. Obrigado. Saudades também, gente. Saudades de todos vocês. Gente, mais alguma dúvida, Júlia, Nara? Mais algo que vocês queiram comentar? Alguma dúvida que surgiu aí? Esse pessoal está estudando, hein? Estou gostando de ver. Fechou então, gente. Um prazer estar aqui dividindo essa noite com vocês, falando de um tema que eu adoro, que é o hipotireoidismo, e trazendo informação para vocês, para também mudar, né, a qualidade de vida dos pacientes, fazerem um tratamento adequado, já que é uma das endocrinopatias mais comuns, né? Só perde para a síndrome dos ovários policísticos, e é algo que vocês vão ver muito na prática clínica de vocês. Então, obrigada pela oportunidade. E se tiverem mais alguma dúvida, podem mandar para o meu e-mail também, ou outras formas de comunicação. Perguntar na aula, se quiserem. A gente que agradece pela aula, professora. Foi Obrigada pela aula, foi ótimo. Adorei a aula, prof, como sempre. Obrigado, tá? Tchau. Tchau, prof. Obrigado. Tchau, gente.